Enfim, obrigado pelo convite. Na verdade, quando eu vi que ia ser o Gilberto e o Rico, eu falei, puta merda, né? Porque eu conheço o trabalho do Gilberto, que é esse trabalho em que o cartaz está incorporado de uma forma muito sólida na trajetória do trabalho dele, junto com outras coisas, que fazem um trabalho para lá de original. E o Rico, que, por si só, é quase uma graduação em cartaz, né? Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? O que eu tenho para dizer? Nada muito especial, mas a Cris falou que tudo bem. Vocês viram ela falando que tudo bem, que você pode falar qualquer coisa, tudo bem. Então, tudo bem. E para piorar, a última vez que eu falei sobre cartaz, uma mesa redonda, faz uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, foi no Tomiotaki, foi uma merda. Acho que foi a pior mesa redonda que eu já fui meu pior desempenho em mesa redonda na vida, assim. Eu vou tentar hoje retomar o que eu queria falar aquela vez e não consegui. Então a chance de não ser bom é muito grande. Eu sou designer gráfico, eu tenho a Rex, Casa Rex, né? Agora Casa Rex, que é meu escritório que eu abri um ano depois, quase de me formar aqui. E eu me tornei designer gráfico aqui na FAO, e eu me tornei designer gráfico encantado especificamente por o que eu considero talvez o grande aspecto, o grande encanto da profissão para mim, que era a possibilidade de eu trafegar por universos dos mais diversos, conversando com esses universos na linguagem visual. Então, desde o começo que eu abri a Rex, a ideia toda era que eu nunca consegui separar as coisas. É uma coisa meio esquizofrênica, um pouco, do que eu faço, mas eu sempre achei que trabalhar com design gráfico, para mim, era trabalhar com tudo que existe em design gráfico. Então, faz 20 anos, mais ou menos. E por isso que a Rex cresceu, na verdade. O que aconteceu é que, quando eu comecei, isso era mais possível, o tempo foi passando e foi tudo especializando, né? Tudo foi se especializando, e eu acabei tendo, sem perceber, na verdade, acabei montando como se a Rex tivesse alguns escritórios dentro de um escritório que chegam em mim. Não desse jeito para cima, mas chega em mim de algum jeito. Tanto é que a Rex hoje acho que tem 50 pessoas, mais ou menos, mas é um acidente na minha vida. Assim, a dimensão que tomou é um acidente. Não era o programa. Tanto que, às vezes, tem aquelas conversas de empreendedorismo, sabe essas coisas? Aí quer conversar de empreendedorismo, eu falo que não, porque eu não tenho o que falar, entendeu? Eu não posso chegar e falar, foi um acidente, não era isso que eu queria. Eu acho horrível vir aqui e ninguém nem falar oi para mim. Não dá, então. Mas, enfim. Então assim, essa proposta de manter o design gráfico como uma coisa ampla e atuar não só nos diversos níveis de objeto que o design opera, né, as áreas, como também nos diversos segmentos em que ele opera, eu mantenho até hoje. Então, faço livro, faço capa de livro, faço identidade visual, faço embalagem de consumo, faço exposição, e faço em paralelo meus livros, que eu escrevo e faço, enfim. Mas eu não vou falar de nada disso. Cartaz, desculpa. Mas sim, pensando assim, tudo bem, se eu considero que tudo é a mesma coisa, o que faz um cartaz ser um cartaz? Por que eu vou falar o que eu tenho para falar de cartaz, que é diferente do que eu falaria do resto? Tudo bem, muito pouco, já falei isso. Mas, além disso, assim, o Gilberto falou assim, o formato cartaz. O que é o cartaz? Né? O cartaz é um formato. Mas, além de ser um formato, eu acho que existe uma dimensão quase romântica, que a gente vê o cartaz como uma coisa pública, uma coisa que está nas ruas. Então, é um grande formato que está nas ruas. E eu pensando um pouco nesses anos todos que eu tive na Rex, que eu estou ainda, eu quase nunca tive uma solicitação de fazer um projeto de um cartaz para ficar na rua.
Quase nunca, não, nunca. Então, eu trouxe aqui, eu separei algumas coisas, os tipos de cartaz que eu já fiz. Nesses tipos de cartaz, essa dimensão do cartaz como um elemento urbano praticamente inexiste. E eu estou falando aí como solicitação de um projeto de design. Uma solicitação de um projeto de design é uma solicitação que envolve alguém que chegou, Gustavo, faça para mim um cartaz. Que é diferente do trabalho, por exemplo, do Gilberto, e de outras coisas que eu fiz também, que são outras coisas. Então, os cartazes que eu fiz, normalmente são cartazes que são de instituições, então eles são para serem expostos no ambiente da instituição, então, ele tem uma dimensão pública-privada, ou seja, ele fica exposto para quem está passando dentro de instituições, sejam instituições culturais, instituições de ensino, mais essas duas, basicamente, que eu faço. E aí, eu considero que voltando para o geral, e desviando um pouco também, eu acho que assim, o que sempre perguntam, eu sempre tive que responder o que era design, essas coisas, o que é design gráfico, e para mim, design gráfico ele é essencialmente um diálogo. Ele é essencialmente é um diálogo meu com um projeto. E o projeto em si, ele não é o cliente, né, essa figura, o cliente, não é o público, não é o briefing, não é o conteúdo, ele é a soma de tudo isso, é um grande bolo que se move à minha frente e eu tenho que conversar com ele. Essa conversa, eu costumo deixar o meu interlocutor falar primeiro e, dependendo de como ele fala, eu vejo como eu participo. E isso influencia em tudo, tanto no quanto eu falo. É como uma conversa normal, né? Uma conversa normal, às vezes você fala para caralho, às vezes, tipo numa palestra, por exemplo, que todo mundo está quieto, você fica falando um monte de bobagem. Mas, às vezes, você está conversando com uma pessoa, que a pessoa fala para caralho, você fica quieto, só fazendo assim. Às vezes a conversa é boa, às vezes a conversa é ruim. Enfim, para mim o que me faz continuar sendo designer é isso, é a possibilidade de, a cada projeto, poder estabelecer uma nova conversa sem saber como ela vai ser. No caso de cartaz, existe uma conversa comum a todos os cartazes, que é, evidentemente, o formato. Né? O formato e os diferentes graus de você, teoricamente, ele é feito para ser visto a uma certa distância. Eu acho que isso que o Gilberto mostra da brincadeira com a aproximação, ele é um trabalho de exploração dessa distância, mas tecnicamente você faz, quando me pedem um cartaz, eu imagino que ele tem que ser visto a uma certa distância. Por que uma certa distância? Porque é ridículo eu falar isso com o texto desse tamanho. Mas esse era um cartaz de uma escola que ficava no pátio. Então, ele não tinha a distância do cartaz, não era uma distância. E o discurso dele, normalmente, pelo tipo de visualização, era um discurso sempre subjetivo. Eu não preciso, quase nunca, que o cartaz tenha um discurso gráfico que comunica assim, e tem aquela coisa de chamar a atenção, né, que falam, que é um termo meio péssimo, para dizer uma imagem que, efetivamente, ele vai estar inserido numa paisagem e, efetivamente, ele vai ter que, de certa forma, se destacar nessa paisagem. Mas isso não é um privilégio do cartaz. Existem outros tipos de projetos gráficos que também têm que se destacar na paisagem. Mas ele é quase um clichê recorrente de falar em cartaz. Então, eu trouxe alguns projetos de cartaz que eu não tenho muito o que falar deles. Não porque eles não tenham muito o que falar, mas é porque eu não acho que seja muito interessante para o... Então, tem desde cartazes. Esse é um simpósio que era sobre a inclusão do ameríndio e do negro no currículo escolar. Então, tem desde cartazes que têm uma ideia gráfica bem óbvia, né? Nem por isso menos rica e exuberante. Então, assim, esse cartaz oferecia a possibilidade de um discurso óbvio, né, como solução gráfica, da inclusão das 3 vozes
no Brasil. Esse outro era uma brincadeira, que era um simpósio sobre arte contemporânea, que se tentava explicar para educadores aquelas vertentes de arte contemporânea que a gente mesmo não entende quando lê nada. Sabe? Você fala, puta, sabe aquela coisa de você não sabe se está olhando extintor ou uma obra? E aí eu fiz... Então, o tema era esse mesmo, o tema era tentar desmistificar isso para educadores, para educadores, e aí eu fiz uma brincadeira com esses seres fantásticos, bichos de 7 cabeças, enfim. De certa forma, ele é um cartaz que tira sarro de si próprio, né? Às vezes, eu faço muita coisa para psicanálise, para os SEDs de psicanálise, e aí são aqueles temas de psicanálise que você, efetivamente, qualquer coisa que eles consigam identificar, fudeu. Tipo, eles vão falar, não pode mostrar isso, porque então, assim, basicamente, entra numa... em termos mais... tentando dizer isso em termos menos toscos, existe uma over-racionalização por parte do cliente, que procura significados simbólicos em quase tudo que existe, que faz com que eu precise fugir de qualquer leitura muito evidente de qualquer elemento que eu usar, porque, às vezes que eu já tentei usar algum elemento, ele foi lido... Todo mundo aqui que já fez análise sabe a volta que dá você colocar, sei lá, um sapato no negócio, né? Então, e os temas em si são temas, né, que pedem abordagens menos. Então, por exemplo, nesses cartazes de psicanálise que eu faço, basicamente o meu principal direcionamento é fugir de leituras muito diretas. Ou seja, cada um é de um jeito, quer dizer, todos têm a questão do formato e todos têm essa exposição num ambiente controlado, vamos dizer assim, corredor de faculdade. Esse aqui, por exemplo, é do corredor de faculdade, que eles distribuem em faculdades. Então, não chega até a dimensão pública do cartaz, que a gente, às vezes, considera como uma característica inerente ao cartaz, o que não é. Às vezes, já vem o texto, eles fazem o folder no texto, né? Mas isso também é de cada projeto. Esse projeto é isso, eles passam o cartaz, passam o texto, e falam, tá bom, mas passa o texto do cartaz. Mas esse é o texto do cartaz. E aí você fala, bom, esse é o texto do cartaz, e ele vira o assunto do cartaz. É uma coisa para a escola. Estou passando rápido porque não tem muito o que falar deles, tá? Mas eu posso falar, se vocês quiserem. Mas acho que não precisa falar. Eu tomo um certo cuidado sempre com essa questão de explicar o trabalho. Não que ele não tenha camadas para sua confecção, mas é que eu acho que o ultra detalhamento dessas camadas ele é, de certa forma, desnecessário, porque ele torna um processo que nem sempre é racional como uma coisa racional e lógica. Isso é uma coisa que aconteceu muito com o design gráfico em geral, por essa mudança do dito mercado mesmo, né? Quer dizer, dos 20 anos que eu me formei até hoje, houve um crescimento muito grande do mercado. Quer dizer, assim, existem coisas boas, mas existe também uma necessidade de você justificar tudo que às vezes eu faço porque eu tenho que fazer, porque eu preciso, enfim, porque aprova no trabalho, mas que nem sempre ela... E não é que é mentira, né? Às vezes é mentira. Para ser sincero com vocês, às vezes é mentira. Mas nem sempre é mentira. Mas eu lembro que eu fiz uma vez um negócio do Sesc, que era cine... Festival de Melhores Filmes, que vai começar agora, sabe? Aí eu fiz um que era o 40º. E aí aquelas coisas política interna. Aí eu fiz reunião com o pessoal do Sesc da gerência, e o cara falou assim, o 40º, é o mais antigo, é 40. Eu quero um 40 enorme.
Falei, tá bom. Fiz um 40. Aí ia apresentar, e aí estava o cara do Cine Sesc, que estava puto, porque o outro não tinha chamado ele para passar o projeto. E aí, eu pronto para apresentar, o cara do Cine Sesc falou assim, olha, não me mostra um 40 grande, hein? Não me mostra um 40 grande. E eu só tinha um 40 grande para mostrar, mas não. Aí você tem que inventar uma história, basicamente. Mas, em geral essa explicação não só não interessa, como eu não acho que seja muito relevante para o processo, sabe? Eu dei palestra de design por uns anos, e eu parei faz uns bons anos já, porque me dá uma sensação muito estranha de jogo combinado, sabe? De cases de sucesso, sabe das coisas? Que não... Vocês não estão interessados nisso porque vocês estão na FAO, e é outro patamar, já sei. São a elite intelectual do país, afinal de contas. Não é verdade? E, por exemplo, esse aqui era uma série de cartazes de nutrição da escola. Então, era uma brincadeira com as pessoas. Cada um tem seu... Eu não consigo ver essa produção de cartazes, que são cartazes solicitados como processos normais de design, ou seja, um cliente pede para mim, fala, faça um cartaz para mim. Eu não consigo encontrar nela nenhuma particularidade das outras coisas que eu faço, a não ser o formato em si, uma particularidade geral, que eu consiga falar, eu aplico isso a todos esses cartazes, a não ser o formato em si. As outras particularidades são particularidades do projeto. Então, eu não consigo separar e falar assim, isso é cartaz. Não, é o projeto. Essa é muito boa para quando pedem para eu explicar, eu não consigo explicar. Enfim, e a gente testa, tem vários testes de linguagem. É uma exposição, essa é uma exposição de arte do artista. O assunto é a obra dele, não sou eu, né? Então, isso eram os painéis da EDUSP para a Feira de Frankfurt, que não tinha assunto, era uma coisa quase decorativa, vamos dizer assim. Então, cada projeto tem sua demanda, mas é uma demanda específica. Não acho que vale a pena classificar como uma demanda de cartaz. Esse aqui eu fiz, era um simpósio aqui da USP também. Eu faço bastante coisa para a USP. E eu tinha feito, era um simpósio de livro universitário, né? E era aquela coisa meio acadêmica, às vezes meio assim. E aí tinha feito esse padrão de pilha de livro, e aí não sei porquê, a gente falava, vamos botar uns bichos, né? E a CME, vamos botar uns bichos, eram 4 cartazes, vamos botar uma galinha, um elefante. Assim, não tinha nenhuma explicação lógica, a não ser criar um conjunto interessante para ser disposto e que tornasse aquilo, a paisagem, um pouco menos... É claro, dá para fazer leituras de tipo seres estranhos que trabalham com editoras universitárias, mas não era essa a ideia. O fato é que, quando eu mostrei, falaram, não sei, será que não está aparecendo seres estranhos que trabalham com a universidade? Aí mandaram tirar. Aí ficou assim. E aí um professor, um francês, um convidado que veio, olhou por acaso o negócio e falou assim, mas que legal isso que tem galinha, eu quero. Aí mandaram voltar, aí imprimiram todos os cartões. Mas, de novo, esse tipo de comportamento é um comportamento assim, que tem em todos os segmentos, não é específico de cartaz, e envolve essa questão da dimensão subjetiva de um projeto. Ou seja, à medida em que você precisa explicar objetivamente tudo o que você faz, você não consegue botar um elefante num cartaz sobre simpósio de livros universidades. Que é objetivamente, que eu digo assim, desse jeito, que não é o jeito objetivo mesmo. Assim, não é, assim, é claro que todo projeto tem seus parâmetros objetivos, mas é que é diferente de você ter que explicar objetivamente todos os elementos de um projeto. Então, aqui, bem ou mal, até tem outros da USP que eu mostro que tem mais a ver com isso. E aí tem também cartazes que aí pedem para exposição. Assim, isso é uma coisa, por excelência, um pouco. Sempre que designers vão fazer alguma exposição, o suporte escolhido é o cartaz. Eu acho que aí eu não sei muito bem o motivo, talvez pelo formato, pela dimensão, pela exposição da exposição, enfim.
pela montagem da exposição. E aí, às vezes, eu faço cartazes para esse tipo de coisa. Esse aqui, por exemplo, era para falar minha visão sobre São Paulo. Aí eu pensei que São Paulo era uma Kombi com panca de Audi, né? E aí é isso, né? Quer dizer, não tem, ele é uma ideia gráfica, mas ele é uma ideia gráfica minha que está no suporte de cartaz. Ele é feito para o suporte cartaz, quer dizer, isso numa, por exemplo, se fosse um formato pequeno, ele ia ter que ser ajustado, não ia poder ter essa escala, mas ele efetivamente considera que o cartaz é só um formato e não a dimensão pública. Esse é um outro também, mesma coisa, sobre sustentabilidade, mesma coisa, quer dizer, eu não conseguiria fazer esse desse jeito se ele não tivesse a escala de cartaz, que tem a escala de você ver de longe e depois você chegar perto e ler o texto. Né? Isso é uma particularidade do cartaz, do formato. Essa possível dupla aproximação. Isso foi para a Olimpíada também, mas era um cartaz, convidam para fazer para a Olimpíada, convidam tantas pessoas, e ele foi exposto no museu, não esteve em nenhum lugar, a não ser numa exposição no museu na época das Olimpíadas. Esse pediram para fazer um negócio que falasse de onde vem minha inspiração. Eu falei, puta merda, né? Enfim. Pulemos, né? É meu filho, pelo menos. Mas eu não escrevi vem do meu filho. E aí tem uma coisa que eu acho curiosa, isso é um cartaz também, que eu fiz. Mas, habitualmente, isso não é considerado um cartaz. Mas isso é um cartaz. Inclusive, ele é um cartaz. Não adianta falar, isso não é um cartaz, porque isso é um cartaz. Foi impresso como um cartaz, e é um cartaz. Mas ele é uma das coisas que me frustra um pouco nessa outra separação do design gráfico. Assim, eu ganhei um livro que era um livro que era uma retrospectiva da Graphics, da revista suíça Graphics, que atravessou o século XX, como talvez a mais importante revista gráfica do mundo. E eu estava vendo, assim, você achava um monte de coisa misturada, de cultura com indústria, era tudo misturado, não existia assim esses nichos tão fortes, né? E hoje em dia não, hoje em dia essas coisas, eu já vi gente falando assim, né? Você vive de publicidade e faz design porque gosta, né? É como se fosse isso é publicidade, isso não é design. Sendo que eu efetivamente aplico os mesmos, por mais que, sim, é claro que eu não vou falar que um projeto de Dove é igual a fazer um projeto da Escola Viva. Mas, efetivamente, o meu jeito de projetar é o mesmo. E os elementos que eu considero para projetar um cartaz para a Dove e um cartaz para a Escola Viva são os mesmos dentro da particularidade de cada um. Então, eu acho que, de certa forma, essa divisão entre segmentos foi muito prejudicial para o design como um todo. Assim, essa separação entre o que é design para mercado, o que é design para cultura, o que é, sabe, no geral empobrece um pouco, porque no geral a gente fica, porque assim, o que eu acho? Eu acho que assim, é claro que eu não exibo todo o meu potencial gráfico no pôster de Dove Invisible Care, Invisible Dry. É óbvio que não. Óbvio que eu não faço, vou fazer o que eu quero. É óbvio que não. Nem a fonte eu escolho. Por outro lado, eu acho que quando eu faço, sei lá, já vou estragar aqui. Quando eu faço, sei lá, isso aqui. Eu ponho o que eu quero, do jeito que eu quero, 12 pessoas viram. Então, assim, uma das coisas que me encantavam no design gráfico, quando eu me tornei designer gráfico, era essa dimensão cotidiana, extremamente cotidiana que tinha. E que, à medida em que a gente vai se fechando em nichos, ela vai se perdendo. Eu acho isso uma das coisas ruins que foi acontecendo. Foi ficando assim, sabe, projetos grandes foram ficando na mão de grandes empresas, que não necessariamente são grandes designers. Enfim, uma nota triste para essa noite.
É que eu acho estranho, que parece que não... eu acho muito engraçado, porque parece que isso não incomoda muito as pessoas, assim, mas me incomoda bastante. Enfim. E aí tem uma série que eu fazia muito cartaz para a festa do livro da USP. E acho que exemplifica bem o que eu penso um pouco do tema. O livro da USP, vocês sabem, tem todo ano na USP. Todo mundo sabe o que é a festa do livro da USP. Esses cartazes vão ser pregados na USP e divulgados em redes sociais de gente vinculada à USP. Então, assim, basicamente, todo mundo só quer saber quando que vai ser e onde vai ser a festa do livro da USP. Eu não preciso mostrar que a festa do livro da USP tem livros, nem livros em festa. Nem, assim, você entende assim um pouco o assunto, essa leitura que a gente tem um pouco do que é sintetizar graficamente um assunto, às vezes ela fica muito... Tem a ver com essa cisão um pouco, que eu estava falando. Porque assim, quando ela não vai para uma coisa livre, e que não tem problema nenhum, porque ela tem para uma coisa livre, subjetiva, artes gráficas, vamos chamar assim, que é uma coisa que é você. Tem-se a impressão que é preciso aplicar esse método, assim, eu preciso transmitir graficamente a mensagem. Festa do livro da USP, livros, né? Ou lombadinhas, ou eles abridinhos, sei lá, letrinhas. Teve uns que eram assim, já eu estou falando de chato aqui. Mas, então assim, qual que é o parâmetro objetivo? O parâmetro objetivo de um cartaz que eu tomo como um cartaz para a festa do livro da USP, que esteja legível, festa do livro da USP, dia tal. Tendo isso, o resto, e outra coisa, que esse cartaz tem uma dimensão, ainda que fique restrito à cidade universitária, ele tem uma dimensão um pouco mais espacial urbana do que um cartaz habitual que eu faço. Então, brincar com essa coisa do que é isso, o que é isso, essa coisa que surge na paisagem, é um parâmetro objetivo. Se eu atendo a esses dois parâmetros objetivos, eu atendo a todos os parâmetros objetivos do projeto. Então, o resto, eu não vou explicar por que é preto com verde, por que tem essa mulher gritando. Porque não precisa explicar. Não faz sentido nenhum explicar. E não é que não faz sentido porque não faz sentido. Realmente não faz sentido. Mas não faz sentido porque não faz sentido para o projeto, para atender os parâmetros objetivos do projeto. E eu acho que quanto mais a gente se afunila numa coisa só, mais a gente esquece que cada coisa tem a sua lista de parâmetros e que a gente saber decodificar essa lista não só torna a gente melhor designer, como torna a profissão um pouco mais interessante. É você começar um projeto antes, não a partir de uma metodologia que fala, é assim, eu vou pegar... É lógico que esse exemplo é um exemplo ridículo, né? Festa do Livro da USP, livros pulando, mas ele é mais comum do que a gente imagina em projetos em que eles não são tão ridículos. Provavelmente você vai falar, não vou botar livros pulando, mas eu vou botar meio... Enfim, então esse era o conjunto da 9ª festa. Aí ficaram 3 anos sem me chamar. E aí me chamaram. Esse eu lembro quando eu mostrei para o Plínio, que era o Plínio da EDUSP, né? Ele olhou e falou, puta que pariu. Está aprovado. Mas assim, o que significava puta que pariu? É que assim, vai ter gente que vai perguntar, pô, Plínio, que cartaz é esse, Plínio? Que cartaz é esse? Mas, no fundo, ele sabia que não importa. Quer dizer, o que importa, assim, é muito mais marcar a identidade de cada edição da festa do livro do que, efetivamente, fazer uma coisa que ninguém perguntasse, mas que seria de guarda-chuva, Plínio? Aí teve essa daqui, aí 1 ano sem chamar, aí a gente botou... Quer dizer, tinha um princípio, né? Esse era do 17. Aí eu peguei, sabe aquelas coisas boas? Vou fazer a mãozinha fazendo 22. Só que era 17, não cabia, aí eu fiz a mão fazendo 17. Aí
Aí, num post do Moreira Salles, do IMS, eles pegaram e fizeram tipo, um post por conta própria, né? Eles botaram uma outra mão, dava 23, não entendi nada desse negócio. Ou seja, Mas acho que o ponto é esse. Assim, o ponto é todos eles atendem o mesmo parâmetro objetivo desse projeto específico. Fora isso, o que eu fizer, quanto mais eu tentar explicar, mais a tendência é empobrecer as coisas. Porque aí ele fala, mas espera aí, 17 não dá, vou fazer certo então. Se você tem 5 dedos na mão, quer fazer 17, você precisa de 4 mãos. E aí, você entende assim, se você entra nessa coisa E aí tem alguns cartazes que eu faço também que é isso, quase um trabalho, não chega a ter o grau de perfeição, nem de solidez do Gilberto, mas ele tem, assim, são coisas minhas que eu faço em serigrafia, em tipografia, lá na Rex. Então, isso é uma série de pássaros. Me convidaram para fazer um negócio para um evento de veganismo. Não sei por que me convidaram, mas me convidaram. Eu aceitei e precisava ter alguma coisa que tivesse bicho. E aí, são isso. Eu fiz uma série de pássaros usando umas fontes tipográficas que eu tinha lá, uns clichês imprimindo em serigrafia e usando umas frases motivacionais. Desnecessário dizer que foi o encalhe da feirinha, né? O meu pôster. Mas e aí eu também encaixo cartazes nos meus projetos. Eu chamo de meus projetos. São projetos que eu faço em paralelo ao dia a dia da Rex, que são projetos que nasceram como livros. Hoje eles são livros, mas coisas que giram ao redor de livros, não são só livros. E, em geral, eu encaixo cartazes. Eu trouxe 3 que eu encaixei cartaz. Então, às vezes, eu encaixo... Tem o livro, um vídeo e não sei o quê. Um livro, uma exposição, não sei o quê. Então, 3 deles tinha cartaz também. E eu acho que eles também são interessantes, porque em cada um deles, o cartaz tem funções diferentes. Que eu acho que é a única coisa que eu posso dizer de interessante hoje aqui, considerando os meus companheiros aqui, é isso, assim, que eu acho que assim, não existe o cartaz. Existem diferentes leituras, e se a gente ficar fixo naquela leitura clássica, romântica, enfim, não vai acontecer nada, mas não é muito inteligente. Esse projeto que eu fiz chama Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse projeto eu fiz... Eu um dia, não sei porquê, foi em 2014, eu pensei, falei, putz, eu tinha aquela coisa das iluminuras medievais, que depois eu descobri que chamava capitular historiada, mesmo o nome certo, mas daquelas iluminuras medievais que eram incríveis, né? Então, acho que todo mundo acha incrível, que eram aquelas letras capitulares enormes, que não só funcionavam como capitular, ou seja, para marcar o começo de um texto, mas elas traziam uma narrativa visual e também estruturavam o grid da página, né? Naqueles manuscritos medievais. E que, quando a imprensa, Gutenberg desenvolveu a imprensa, e a imprensa, assim, o livro se tornou um livro impresso e não manuscrito, isso caiu fora porque os parâmetros de produção eram parâmetros que exigiam não a total customização desses manuscritos, né? Exigiam uma sistematização dos elementos. E aí eles morreram. E aí eu pensei um dia, falei, por que não fazer umas dessas capitulares hoje em dia? Então, é que eu não trouxe a apresentação completa das fontes, mas basicamente é isso, são letras que têm um tamanho para ser usado como capitular para marcar capítulo, que tem um conteúdo decorativo, que é uma capitular decorada, e tem uma narrativa. Só que eu troquei a narrativa bíblica pela narrativa dos dias de hoje. Não dá para ver, mas essas coisas que a gente faz, tipo trabalhar, comprar, morrer, transar, essas coisas. Fast food, pílulas, baratas, revólver, enfim. Tem toda a história, mas eu não trouxe as capitulares em si, porque não vem ao caso. E foi um projeto infernal, assim, foi infernal. Eu fiz com duas pessoas lá na Hexa,
E a gente ficou uns 2 anos quase, não o dia inteiro, mas era um projeto que... Porque a gente fez preto e branco. Volta. Fez o alfabeto. Cacete. Fez no 5x5, que é a menorzinha. Aí fez a 10x10 e fez a 20x30. E elas são modulares, não são escalonadas. Fez, preencheu, pintou. Então, assim, foi um inferno fazer. E quando acabou, eu falei, legal, e aí? O que eu faço? Porque eu estou 2 anos fazendo, preciso fazer alguma coisa com isso aqui. Aí eu falei, vou escrever a Bíblia, né? E aí eu escrevi. Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. Os evangelhos, posso pular? Posso, né? Estamos aqui na elite cultural, vocês sabem, os evangelhos, né? Vocês sabem tudo. Eu peguei os evangelhos, eu escrevi os 4 evangelhos, trocando Jesus por um creme de celulite, porque se você pensar no fim da linha, o que são os evangelhos? Os evangelhos, vocês sabem que são as 4 versões da história de Jesus, as únicas que tem, né? 4 versões da mesma história. São 4 releases. Então, eu troquei por 4 releases, creme de celulite, e escrevi. E aí eu queria fazer uma coisa que fosse tipo as Bíblias medievais. E aí consegui... Eu misturo o artesanal com o industrial nesses meus projetos, né? E aí eu consegui que um lugar de ferro velho no Ipiranga vendesse as chapas de metal, baratíssimo. E aí a gente colou. Então a gráfica imprime e a gente mandava as chapas e eles colavam. E o cara da gráfica falou que não ia colar, porque isso era uma arma. Esse negócio de metal era uma arma. Aí eu falei, mas como uma arma? Aí ele ficou fazendo assim. Eu falei, porra, se eu pegar a faca da cozinha e fizer assim em alguém, eu vou matar alguém. Mas, enfim, no fim, você fala não, ele fala, tá bom, eu faço. E aí colamos essas bijuterias da 25 de março, que eu mandei para um site francês. Um cara de livro francês, falou assim, não, o livro é incrível, o projeto é demais, mas essas bijuterias são vagabundas, hein? E eu não entendo até hoje. Enfim. Mas o fato é que assim, era uma caixa, saiu pela EDUSP até. Era uma caixa que tinha o livro grande, que era a Bíblia, que eu, enfim, fiz o projeto diagramando como as Bíblias medievais. Deixa eu só ver o horário aqui para não... E aí fiz toda uma pesquisa histórica que vinha no livrinho também. O livrinho que eu brincava, que eu meio contava um pouco, porque eu tinha a imagem, era uma imagem muito, muito tonta, na verdade, de que tudo começou com o livro impresso, com Gutenberg, né? E eu descobri que os grandes parâmetros do livro, na verdade, foram fixados antes. E o grande responsável por isso foi Jesus. Mas isso não é o assunto aqui hoje. A gente pode falar de Jesus depois, se vocês quiserem. Eu estou sempre pronto para falar de Jesus. E aí eu fiz uma exposição aqui na biblioteca, na biblioteca da Mindlin, e fiz cartazes. Então, o que são esses cartazes? Basicamente nada. Ou seja, eles são Não, porra, deixa eu acabar de falar. Estou falando coisa séria aqui. O que é basicamente nada? Eles não têm nenhuma função. Eles não foram para a exposição. Eles simplesmente, eu falei assim, eu acho que são... a escala da fonte, dessa fonte 20x30, possibilitava fazer peças que fossem legais. Mas eles não têm função nenhuma na narrativa, não foram expostos em lugar nenhum, são basicamente nada nesse sentido, mas são alguma coisa. Então, são cartazes, eu acho que isso é importante, são cartazes. Por que eles são cartazes? Pelo formato. Por que eu falo, isso são cartazes? Pelo formato. Aí dá para ver aqui um pouco dos detalhes, né? É isso. Aí, nesse projeto que eu fiz, esse projeto eu fiz, tem uma sequência, tá? Isso aqui está fora de sequência, mas eu tive uma crise de frescura, porque eu achei que eu estava ficando muito serigrafia e não sei o quê, né? Essas coisas. Eu falei, eu quero fazer a coisa mais vagabunda do mundo. Eu quero imprimir na pior gráfica, usar o pior suporte e contar a pior história. E aí eu peguei bala direta essas de pizza. Eu fiz uma história de uma traição de um casal que tinha com o sócio, que tinha uma empresa de carreto. A história era essa.
enviado em mala direta de pizza para 9.000 pessoas que não pediram. Então você compra, porque no correio você compra, né? Você fala, você compra, quero mandar para, sei lá, para Vital Brasil inteira. Eles falam, são 243 domicílios, você paga, eles mandam. Então foi para 9.000 pessoas e imprimi numa gráfica que era a pior gráfica, era uma gráfica meio automática, sabe? Só tem template, não tem ser humano. Você manda, você sobe o template, recebe o negócio, você não pode escolher nada. Você não pode falar, eu queria um papel com laminação, não pode. Assim, você tem tamanhos. E aí eu fiz o Valfrido. Eram 10 malas diretas, uma por semana, chegava para 9.000 pessoas que não pediram, não sabiam o que era. Né? E... Enfim, o processo foi uma merda, deu tudo errado. Depois tem... Então é isso, a pessoa recebia Valfrido, seu canalha, e eu mandei, assim, era um triângulo, como não tinha como monitorar, porque uma das graças do projeto era não monitorar, né? Eu não queria saber, assim... Era meio uma coisa meio que eu fiz anti-like, sabe? Eu não queria saber se as pessoas estão gostando ou não. O que foi horrível para a minha autoestima por meses. Mas... nada comparava a falar para o público da USP, que é muito pior. Mas isso eu resolvo com o meu analista amanhã. Enfim, e aí a pessoa recebia, Valfrido, seu canalha. Era isso, basicamente. Ela recebia um negócio, não sabia o que era, a gente não sabia o que achou, o que a pessoa achou. Era um triângulo formado pela casa minha, da Samia, que trabalha comigo, e do João da Cília, que são da editora, da Lote 42, simplesmente porque a gente precisaria, o único jeito da gente saber se estava chegando ou não era a gente estar dentro dos endereços. E era isso. Então chegava a primeira semana do seu canalha, depois você sabia que era a mulher do Valfrido que estava xingando ele. Aí no terceiro aparecia o sócio, que era o Ademir, falando para o Valfrido. Aí o Ademir falava assim, Valfrido, você me deu golpe na nossa Kombi Carreto, que você me ofereceu um dinheiro menor, enfim, era um trambique. E aí eu falei, e me fez colar aqueles cartazes na rua, daquela Kombi foguete, e não tinha telefone da nossa empresa, da Valdime, porque é Valfrido Ademir, né? Não tinha o telefone da empresa. E aí eu falei, puta, né? As pessoas estão recebendo, elas não sabem o que é. É numa área delimitada, então, já que ele fala do cartaz, eu colo o cartaz. Então, no dia seguinte, a gente fez o cartaz, que ele menciona na mala direta, e no dia seguinte, que as pessoas recebiam a mala direta, o cartaz aparecia na rua. Então, nesse caso, assim, é claro que é uma versão extremamente tosca do que o Gilberto faz, mas assim, é o mesmo princípio, quer dizer, é o uso do cartaz, da dimensão do espaço urbano do cartaz como efetivamente um elemento narrativo da história. Lógico que guardadas as devidas proporções aqui. Mas foi muito divertido. E a gente fez outras coisas na rua também. Aí tem, enfim... Fez esses homens placa. E foi muito esquisito, porque era na Angélica com Higienópolis, né? Num sábado. E a gente não podia falar, eles não sabiam de nada, era tipo cela terrorista. Porque assim, eu falava para 5 pessoas sabiam o que era Valfrido. Então, as outras pessoas que ajudavam, elas eram instruídas a passar para outras pessoas, só falando assim, se perguntar o que é para falar, Valfrido. Então, a gente passava meio olhando, assim, né? E, nesse caso, era assim, em cada esquina tinha uma placa dessas Valfrido, e as pessoas passando na rua, tá tudo bem. É muito esquisito como a gente vai... Tinha uns testes, enfim, na verdade, parece uma bobagem só. Tem um lado que é uma bobagem, mas tinha uma coisa, um teste de o que a gente olha na cidade, o que a gente não olha na cidade, inclusive de preconceito social, tinha muito, assim. Foi uma coisa meio foda, na verdade. Mas, enfim... A foto é bonita, porque tem tanta placa Valfrido quanto o cartaz, tá vendo? Aí tinha esses, a mulher do Valfrido começava a ver seres, aí pendurava os seres. Eu achava que todo mundo ia roubar, porque era uma coisa muito valiosa, a arte, né? Tem um que está até hoje lá, pendurando. E esse foi o que fez sucesso, que era uma coroa de louro, porque a mulher falava, Valfrido, eu vou lá naquela esquina amanhã, onde você deu cabo do seu Antônio. A gente comprou uma coroa de louro, o seu Antônio, enfim. De certa forma, todas essas coisas, elas usavam a cidade como um elemento narrativo, que é uma prerrogativa do que a gente imagina como um cartaz. Nem todas eram cartaz, mas eram elementos narrativos em que se coloca na cidade para quem está passando, de alguma forma, reagir.
o que eu achei que não aconteceu por 8 meses, né? Então, assim, por o que aconteceu, assim, acabou, um dia acabou de mandar as malas diretas e acabou. E eu não sabia o que as pessoas tinham achado. E por 8 meses, aí depois de 8 meses eu lancei um livro contando a história e tal. Mas por 8 meses eu achei que eu tinha feito a coisa mais estúpida do mundo. Ninguém comente, é só por 8 meses. Foi só por 8 meses. E aí, quando foi lançar o livro, aí eu descobri que os prédios, teve prédio que fez reunião de condomínio, para saber se chamava a polícia, não chamava. Tinha um outro que o ex-síndico chamava Alfredo, e aí achava que era perseguição do síndico. Enfim, teve gente que guardou. Teve umas histórias muito divertidas. E aí o último, eu estou voltando aqui, o último rapidamente, é meu último projeto. Eu estou voltando, cacete. Que é o que eu fiz ano passado, que é esse 8 Viagens ao Brasil. Ele é uma caixa que, na verdade, tinham várias coisas. Era uma caixa com 8 livros. Que eu fiz... Enfim, tinha várias ideias aqui. Uma delas é contar a formação da iconografia do Brasil. Basicamente, a ideia, uma das ideias centrais era essa. Uma outra ideia era eu pegar cada um dos livros e ocupar de um jeito. Então, num eu sou o escritor, no outro eu sou o ilustrador, no outro eu sou o designer, no outro... Enfim, cada um ocupa... É uma narrativa só que é construída comigo ocupando cada um deles de um jeito específico, que eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão dormir. Então, tem isso. E aí tem o manual. E aí eu fiz uma exposição que teve no Museu da Casa Brasileira e teve também em Brasília, na Caixa Cultural, junto com a Bienal da ADG, do ano passado. E aí ele tem... Eu achei curioso porque, assim, enfim, tinha exposição. Basicamente, esse projeto é o livro e a exposição. Mas tinha o cartaz da exposição. Então, esse é o cartaz da exposição. Mas eu fiz também uns cartazes com um dos volumes, que era um tipo de grandes líderes do nosso país, que são cartazes também. Então, os dois são cartazes. Esse era o cartaz que divulgava a exposição. E esse era um cartaz que usava material gráfico do livro, considerando um cartaz como um formato. Isso, ele é como aquele da Bíblia, ele é para nada. E é isso. Olha só, pronto. Obrigado.